Carolyn Bessette Kennedy, o retorno da mulher que definiu que foi pioneira quando se trata de luxo silencioso. Você provavelmente já viu esse rosto aqui ou no seu Instagram, no seu TikTok ou até mesmo no seu Pinterest. A Carolyn, ela faleceu há mais de 25 anos, mas por que agora, em pleno 2026, parece que todo mundo está completamente obcecado por ela, mais do que nunca? Com a estreia da nova série do Ryan Murphy e a explosão do Kyle Luxury dos últimos anos, a Carolyn se tornou, digamos, o fantasma mais influente da moda. Mas quem que era a mulher por trás desse ícone fashion? Ela era publicitária da Calvin Klein e uma curiosidade é que ela conheceu John F. Kennedy Jr. em uma prova de roupas na Calvin Klein em 1992. Mas por que o estilo dela parece que é uma tendência agora? Obviamente tem muito a ver com a série, né? A série fez um burburinho gigantesco nas redes sociais, mas o estilo dela, ele é admirado faz muitos e muitos e muitos anos, décadas inclusive. Porque é atemporal, porque o estilo dela era uma coisa que a gente usa até hoje em dia. São camisas brancas, são calças jeans bem cortadas, nada extremamente extravagante, era um casaco sobretudo, super minimalista nos acessórios, mas óculos de sol, uma coisa que ela usava bastante e uma coisa que a gente continua usando bastante. Então o estilo dela era muito básico, bastante simples, né? Só que é uma coisa que vai durar por anos, porque é uma coisa totalmente atemporal, que se usava nos anos 90, se usava até muita gente nos anos 2000. Nos anos 2000 teve um boom de uma estética muito mais extravagante, muito mais colorida. Sempre se usou. Se tem uma coisa que, independentemente das tendências do momento, uma coisa que sempre foi usada, é esse minimalismo bem simples. De uma camiseta branca, uma calça jeans, tênis, ou de repente uma sandália, um saltinho preto, tudo isso nunca vai morrer. Por isso que o estilo dela é relembrado e repassado até hoje. E para uma mulher que tinha uma boa condição financeira, ela sempre, assim, insistia em que as roupas dela não tivessem longos. Era uma coisa que hoje em dia a gente chama de Kyle Luxury, mas naquele então não tinha nome. Mas hoje em dia a gente sabe que é até mesmo, às vezes, uma estética um pouquinho elitista, né, para pessoas que têm uma boa condição financeira. Mas eu acredito que ela fazia porque ela não gostava de ostentar. O estilo dela se tratava de corte, de confiança e de uma coisa simples, de uma simplicidade, porque ela queria que ela, como mulher, fosse o que mais chamasse a atenção, fosse ela, a personalidade dela, o rosto dela e não tanto as roupas. Ela tinha um jeito de ser que ela tinha uma aura muito interessante, por isso que as pessoas ficam tão hipnotizadas com ela, porque ela tinha aquela coisa mais misteriosa. Tem, acho que 2 entrevistas onde a gente consegue ouvir como era a voz dela, porque só tem isso. Então, acho que é aquela coisa de, aquele anseio de ter e realmente não poder, porque ela já faleceu há muito tempo, e a gente fica com aquela vontade de querer saber mais, de querer saber por que ela tinha essa estética, por que tendo a condição financeira que ela tinha, ela não usava logo gigantescos de Prada, de Chanel, porque ela tinha a condição de fazer isso, até porque ela estava inserida muito no mundo da moda, ela era publicitária para Calvin Klein, ela tinha acesso a tudo que ela quisesse. Inclusive, tem muitas marcas que se inspiram nela. Tem a The Row, por exemplo, que só tá viva hoje, só sobreviveu por causa desse legado que a Carolyn Bessette Kennedy deixou, porque ela tinha essa essência, tinha um estilo super minimalista, super sofisticado, super elegante, que não precisava gritar nada, que era uma coisa simples, mas muito, muito, muito sofisticada. O vestido dela, que se não me engano foi feito por um designer chamado Narciso Rodrigues, se estiver errado eu vou corrigir aqui na imagem, é um vestido que assim mudou a moda nupcial para sempre, por ser tão simples justamente e tão elegante, porque ela tava com esse slip dress, nada no cabelo, não fez nada no cabelo e não tinha nada de maquiagem. Olha o poder que essa mulher sustenta. Eu não faria isso, não sou louca. Eu faria alguma coisa no cabelo sim e usaria maquiagem sim, porque não sou doida. Mas o vestido eu acho maravilhoso. Eu acho que a Carolyn, ela incentiva um lado positivo para as mulheres de procurar uma coisa mais simples, às vezes de tentar não... Às vezes a gente acha que tem que fazer mais e colocar mais maquiagem, fazer mais, ter mais esforço para ficar bonita. E às vezes umas coisas um pouquinho mais simples já nos deixa muito mais destacada. Então, para mim tem esse lado positivo,
Mas também tem um lado negativo de que ela era uma mulher muito linda naturalmente, chata, super padrãozinha, super magrinha também, então obviamente que todas essas questões facilitavam muito para ela. Mas eu acredito que isso também gera um pouquinho de comparação, tipo, ela não precisa de nada, vou tentar e você tenta e você não se acha bonita. Gente, cada um, pra mim, tem um jeito diferente de destacar a beleza. Pra você pode ser não usar nada de maquiagem, pra outras pessoas pode ser a cara totalmente rebocada de maquiagem, pra outras pode ser só passar um batom e uma máscara de cílio. Isso varia de mulher pra mulher. E também tem uma coisa que admiro super nela, mas eu não faria nem louca, que é não usar acessórios, gente. Raramente ela tava com algum acessório. O que mais ela usava era tiaras e óculos de sol. Imagina se eu vou ficar usando só isso. Mas nem louca, até porque não sou muito fã de tiaras. Raramente eu uso. Tem uma que é muito bonita e não uso nunca. E raramente uso óculos de sol hoje em dia. A gente não pode se prender a uma estética só porque a gente acha bonito em alguém e a gente tentar fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Tudo bem pegar referências e tudo mais, isso é totalmente normal. Mas a gente querer copiar e depois se sentir mal por não ficar tão bonita quanto ela, pra mim não faz sentido porque a gente tem a nossa própria maneira de destacar nossa beleza. Então, pra mim, você ser minimalista, tá tudo bem. Você não ser minimalista, tá tudo ótimo também. Se você quer ter uma face minimalista, tudo bem. Se você quer ter uma face maximalista, tudo bem. Gente, a gente tá nesse mundo pra testar coisas diferentes, pra ousar, pra realmente ver se de repente uma estética mais minimalista não facilita a sua vida, se não te faz sentir mais bonita, mais sofisticada, mais elegante, de repente sim, de repente não. E tá tudo certo. A estética da Carolyn Bessette Kennedy não é pra todo mundo e nem deveria ser, porque senão o mundo vai virar um Ctrl-C e Ctrl-V chato pra... Como eu falei, esse lado mais reservado dela é justamente o que tornava ela uma pessoa muito mais interessante. Quando uma pessoa entrega pouco, a gente quer que ela entregue mais. Então, por isso que, às vezes, não se trata nem da vestimenta, nem dos acessórios, nem nada disso. É o jeito que você se comporta que faz o mundo ficar mais interessado em você. Então, não pense que é só questão de roupa. Às vezes, é o comportamento que você carrega com essa roupa que você tá usando, entendeu? Ela tinha um lado também mais sombrio, mais escuro. A gente viu uma briga muito famosa dos dois, bem pública, gravada, fotografiada, deles discutindo, assim, fortemente, acho que no Central Park, não lembro onde. Assim, uma briga bem calorosa, bem forte. Então, é aí que a gente pega já, assim, um gostinho de que ela não era essa mulher tão tranquila que ela parecia às vezes. Tão de boa, tão reservada, tão, sabe? Como que parecia, ela transmitia aquela imagem de uma mulher muito mais de boa. Mas, segundo tem relatos, ela não era tão de boa assim, nem tão tranquila. Embora a imagem dela transmitisse isso. Então, também tem essa questão. Se você quer transmitir a imagem de uma mulher mais tranquila, você pode usar a roupa para manipular um pouco isso. Então, é muito interessante como a vestimenta transmite uma imagem que às vezes pode não ser totalmente real, mas ela é uma ótima ferramenta de comunicação. Às vezes, porque, se você quiser comunicar uma autoridade maior, você coloca um blazer, você coloca uma saia lápis, coloca uma vestimenta que traga essa autoridade. E às vezes, se você quer transmitir uma coisa mais romântica, usa um vestido mais fluido. Então, sempre tem como a gente usar a vestimenta pra gente querer transmitir uma coisa. Então, acho que ela não era inocente nessa questão, acho que ela usava a moda de uma maneira estratégica assim, mesmo que não parecesse. E isso é muito interessante para conseguir melhores empregos, para conseguir melhores relacionamentos, para conseguir melhores tudo nessa vida. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da minha percepção sobre a Carolyn Bessette Kennedy. Obviamente a gente não tem como saber muito de fato, porque a gente não tava lá, não conhecia ela, mas que ela era uma pessoa interessante, parecia ser, que ela tinha uma aura interessante, com certeza. E ela nos ensina também muito sobre aura, sobre às vezes o simples funciona muito melhor do que uma coisa exagerada, e são pontos que a gente pode pegar para nossa vida, para o nosso estilo, para nossa rotina, que também serve. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se você gostou. Obviamente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comentar aqui embaixo o que mais atrai vocês sobre a Carolyn Bessette Kennedy. É o mistério, é a simplicidade, a elegância, a sofisticação. Me deixe saber aqui nos comentários. E também de quem vocês gostariam que eu trouxesse uma análise do estilo, do comportamento aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!